O Na Real, na TV, dessa semana, recebe para a entrevista o professor Samir Khoury, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Participa também, como sempre, o companheiro de blog no Na Real, Política e Economia na Real, Francisco Petros. Petros, você começa a entrevista hoje. Tudo bem. Professor, houve uma mudança de metodologia no cálculo do PIB. Essa mudança mostrou um PIB melhor no passado. O que se dirá do futuro e que efeito essas mudanças vão ter do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de contabilidade nacional e a sua consequente repercussão? Eu acho que primeiro é importante a gente acentuar e não subestimar que as revisões que vieram das contas nacionais foram substanciais. Não é comum você ter revisões substancial para o agregado PIB. É mais comum você ter revisões para os subagregados, né? Os componentes da demanda, os componentes da oferta, os componentes da renda. Mas as revisões vieram da ordem de, por exemplo, como no ano de 2010, em que a economia cresceu mais de 1 ponto percentual a mais do que se sabia. Então ela saiu de 2,7 para 3,9. Essa mesma informação se repetiu em 2012, né, num patamar menor. Mas são bilhões, da ordem de mais de 200 bilhões de reais que foram adicionados à renda e à produção na economia. Isso torna o quê? Para mim, a consequência que tem, né, esse fato é que a nossa fotografia do passado ela era um pouco mais colorida do que estava, um pouco mais melhor do que ela estava. Então, professor, isso explica, eu explicaria duas coisas. Primeiro, que, embora as estatísticas apontassem lá atrás uma situação de um PIB não muito bom, havia uma calmaria, digamos, social. E agora você não tem essa calmaria, quer dizer, a consequência hoje é muito pior. Isso bate, eu acho, com o sentimento da sociedade. Quando a gente vai, né, analisa camadas mais amplas da população, bate que talvez a população, nesses últimos anos, sofreu, né, continuamente um aumento de bem-estar. E teve agora. Mas também, por outro lado, vai nos mostrar que o degrau que a gente talvez desceu a partir de meados, né, do ano passado e atingindo agora talvez estamos no patamar maior, o degrau foi muito maior do que a gente esperava. Nós descemos um degrau, né, bastante significativo. Então a satisfação popular, eu acho que é mostrada, né, de diversas formas de inquietação, que vão de segmentos diferentes da sociedade, de empresários a trabalhadores, é generalizada. Isso mostra que talvez a gente desceu um degrau muito grande. Quanto o senhor acha que vai cair o PIB nesse ano? Olha, eu acho que é muito difícil hoje nós estamos ainda no primeiro trimestre, né? E como eu falei, o PIB é um dado que esse dado do ano passado nós vamos saber com certeza, né? Talvez só no final do ano que vem. Você está falando de 2014. As primeiras informações, elas têm um intervalo de confiança. Então a gente tem que, né, porque elas são muito mais estatísticas do que contábil. E o PIB, no fundo, é um cálculo contábil. Enquanto ele é estatístico, ela tem um intervalo de confiança. Isso a gente tem que admitir e trabalhar com isso. Mas não há dúvida de que a economia sofreu uma queda significativa. Alguns setores, assim, nós estamos muito parecidos com o início da crise de 2008 e 2009. Nós estamos sofrendo no primeiro trimestre muito parecido com aquele de 2009, do ponto de vista interno. Sendo que a situação internacional hoje é bem melhor do que naquela época, né? Então, o atenuante, talvez, o que dá esperança para nós é que naquele momento você tinha uma crise mundial, né? E que as coisas estavam muito confusas, você não tinha um horizonte. Pelo menos hoje a economia internacional, você tem incertezas, mas essas certezas são muito mais relativas ao grau de recuperação do que era naquela época em relação ao grau de recessão. Então é um tipo de incerteza melhor, que prejudica, né, perturba uma série de decisões que teriam que ser tomadas hoje. Mas pelo menos isso talvez é o que a gente conta,
que em algum momento talvez a gente vai sair dessa situação, vamos começar a reverter e vamos começar talvez num processo cíclico, né, a economia vai passar a crescer, mas eu ainda não vejo ainda um vale para a economia. Talvez esse vale vai chegar aí, os mais otimistas falam que estaria aí no segundo trimestre, mas a gente não pode ter certeza que a gente talvez tenha um ano todo de queda de atividade ou então de permanência em patamares muito baixos, que vão levar talvez a números da ordem de 1,5% ou 2%. É muito difícil a gente falar de números hoje, até porque a economia nossa, com essas revisões do PIB, e isso talvez é importante a gente discutir e interpretar o que vem dessa nova economia. Ela mudou a composição setorial. Nós somos cada vez uma economia mais forte em alguns setores de serviços e os setores ligados à agropecuária e indústria extrativa. Então esses setores são muito importantes para a gente ver para onde, porque eles são setores resilientes, que podem reverter, ajudar a estabilizar e iniciar uma reversão. Professor, aí que o senhor disse uma questão, mudou muito a conformação da economia brasileira. Agora, os setores, que aliás, alguns dos setores que estão perdendo força real na economia brasileira, por uma série de razões, são setores ainda muito fortes na verbalização ou muito influentes. Nós poderíamos citar o caso, né, da indústria de um modo geral, quer dizer, que percebe-se que ela está perdendo espaço, mas ela talvez ainda seja o setor econômico, pelo menos mais influente que existe junto à mídia, à população de um modo geral e no próprio governo. Enquanto os serviços, nos conjuntos, acabam sendo desorganizados em alguma parte. E como é que a gente vai chegar ao governo e as autoridades vão conseguir trabalhar com essa situação, pressionado por um grupo mais fraco e o grupo mais forte não tem voz, digamos assim. Então, acho que eu vou até retomar um pouco o que o Francisco observou. Você tem pelo menos uma economia internacional, né, que de alguma forma ou outra está se recuperando. Você não sabe o que, a dúvida é o grau de recuperação. Então, tem um fato positivo hoje. Nós, nesse processo nosso de queda significativa de atividade, também teve um movimento muito grande de preços relativos na economia. Nós estamos sofrendo talvez uma coisa muito significativa. Não podemos esquecer que o dólar, ele veio de 1 ano e meio, 2 anos atrás, de 1,60 para 3,20. Essa é a conta. Não podemos fazer conta no ano. O dólar vem se desvalorizando continuamente por 1 ano e meio. Uma mudança de preço relativo brutal. Quer dizer, se dobrou de preço, né? Então isso tem uma nova conformação. Agora, do ponto de vista econômico, é um sinal positivo para esse setor. Quer dizer, a taxa de câmbio, se o governo conseguir agora, o que nós precisamos talvez é estabilizar o dólar e não deixar que ele contamine outros preços e vire um processo de reindexação. Mas supondo que o governo consiga, né, manter essa desvalorização, né, uma desvalorização real, que é isso que importa, não a nominal. Nós não podemos ficar correndo atrás de dólar e preço, porque aí nós vamos entrar num outro patamar, então. Além da desorganização de atividade, nós vamos entrar num patamar de desorganização de preço. Mas supondo que isso seja resolvido, porque isso parece que a gente tem instrumentos para fazê-lo, né? A gente tem o Banco Central que tem ainda os instrumentos para, né, para poder, de certa forma, ajudar a solução desse lado dos preços. Você tem uma mudança de preço relativo que é muito favorável a esse segmento industrial. Agora, isso, como eu comecei a gente fazendo uma reflexão aí, eu falei do Francisco, porque isso remete para nós para a questão interna. Então, nossa questão hoje é essencialmente, eu acho que é uma questão de política, uma questão política. Quer dizer, eu acho que não há muita discussão sobre se o ajuste, sobre se vai ter ajuste ou não. Quer dizer, eu acho que nós não temos muito caminho a seguir. Nós estamos numa economia mundial, mas globalizada. Você não acha que essa unanimidade em relação à natureza e às medidas de ajuste, ela indica que os erros cometidos foram muito primários no passado? Olha, os erros, eles foram bastante exagerados, a gente pode falar. E uma das coisas, talvez, que você percebe com essa revisão das contas nacionais,
é que a economia não estava, né, em níveis de atividade muito depreciados. Na verdade, era um nível de atividade razoável. Então ela não precisaria toda essa bateria de estímulo que levou, quer dizer, boa parte de onde nós chegamos, essa bateria de estímulos, uma coisa esquizofrênica, né, de esquizofrenia, desculpa, de querer estimular a economia pelo lado fiscal, lado monetário, lado das rendas. Isso resultou, isso é né, uma boa contribuição para onde nós chegamos. Quer dizer, o sistema econômico não era para receber aquela dose de estímulo. Então nós gastamos, não é talvez, né, o patamar ali, quer dizer, o baixo crescimento. O problema é a munição que nós gastamos para não ter nada. Mas nós gastamos menor munição para não ter nada e talvez não precisaria ter usado essa munição. A economia ia encontrar, talvez, no próprio, né, na sua própria... Você tinha que ter um ciclo, talvez, de queda, porque ela vinha, né, saiu muito acelerada, maior do que o nosso potencial. A gente sabe que o potencial não é isso. Então, é muito grave. Isso não tem discussão. Bom, mas o passado... Isso a gente... Né, vamos pensar em termos empresariais, né? Pô, não adianta a gente ficar moendo o passado. Quer dizer, se a gente quer construir agora uma solução, o que importa é o estado que a gente está. Agora, claro, eu acho que isso está influenciando politicamente, mas o problema é que o consenso em cima do ajuste fiscal, ele só vai enquanto o ajuste é genérico. Porque a hora que você começa a falar para onde vai recair o ajuste, onde vai cortar e quem vai pagar, aí você começa a ter, porque é sempre com o outro. Né? E aí você tem os setores mais organizados que são os que gritam no início. Como é o Zé Márcio, desculpa, Francisco. Só para a gente encerrar. Como o Zé Márcio mencionou, que é o setor industrial e os respectivos trabalhadores sindicalizados. Essa estrutura sindical nossa, patronal ainda, né, a gente pode falar um pouco, né, de certa forma, uma estrutura que vem da década de 40, né, que ainda é um pouco bastante corporativa, que nesses momentos ela vai resistir muito e isso vai se refletir no Congresso. A pergunta que a gente fica é o seguinte: será que os interesses maiores das sociedades vão conseguir falar para o Congresso, para o Executivo, em todos os níveis das nossas instituições, seja ela quais forem? Mas é uma pergunta que a gente vem fazendo. Quer dizer, mas nesse momento o sistema econômico precisa muito disso. Agora, o senhor citou uma dinâmica que dá para evitar, a dinâmica perversa de inflação e câmbio, né? De aumento de preços e câmbio. O senhor não acha também que existe uma outra perversidade na atual, que é queda de demanda, queda de arrecadação e necessidade de ajuste fiscal maior? Então, essa questão da dinâmica do ajuste fiscal, eu sinto que hoje a política e os sinais são todos eles para contração, o que vai levar a você ter uma arrecadação menor. Agora, nós não temos muita alternativa. Nós não temos uma alternativa de fazer um ajuste, por exemplo, como foi feito nos Estados Unidos, onde se procurou estimular a demanda. Pô, nós não temos uma moeda lastro, né? Isso nós não temos. Nós temos então nós temos hoje, né, esse desequilíbrio fiscal, desequilíbrio também externo, que eu também não acho que não é tão exagerado como as pessoas. Acho que exageram muito essa questão do déficit em conta corrente, porque, né, você não vai zerar um déficit em conta corrente. A economia brasileira não precisa zerar. Mas ela mostrando sinais de queda do déficit em conta corrente, isso já melhora muito, né, a situação do equilíbrio econômico, o equilíbrio geral da economia. Você não pode pensar o déficit externo, o interno separadamente. As coisas são conjuntas. Então esse nível de depressão, ele é significativo, mas também ele ajuda a segurar algumas variáveis nominais. Ele impede um pouco esse repasse para preço, né? Você tem esse lado ruim de queda, mas ele também você tem um ganho. Talvez o câmbio, o patamar do câmbio, você tem que analisar ele também relacionado ao nível de atividade, em relação aos demais preços, às demais condições internas. Então talvez o câmbio não está, como diz, por exemplo, eu penso que o câmbio está num valor hoje bastante razoável, para já corrigir os problemas, pensando nessa questão interna. Agora, não tem saída para isso. Você vai, tudo bem, que a arrecadação cai 2%. O problema é que isso precisa estar na sua conta de gasto, de corte de gasto, precisa estar. Porque você não vai contar com os mesmos níveis de arrecadação. Agora, você não tem saída para isso. Qual que é? Eu acho que é o caminho que está aí. Eu acho que o caminho tem que ser baseado em alguns pontos de ortodoxia. Porque uma crise de confiança você não vai reverter com ideias controversas. Acho que o período de experimentos aí, eu acho que acabou.
Né? Acabou mais uma vez. A própria presidente já reconheceu. Então, não? acabou mais uma vez. Essas saídas nossas, vamos relembrar, ela tem um grande espectro ideológico. Não é só desse governo da Mídia Dilma. Na verdade, no Congresso, em outros partidos, até na oposição, ela tem grandes adeptos, que a origem dela, na verdade, ela é muito ampla em termos ideológicos. Mas o problema é que hoje, numa crise de confiança, eu acho, o que o mundo lá fora quer ver, eu acho importante a gente dar resposta para o mundo lá fora. Importante. O Brasil é um país, eu acho que muita gente aposta nas suas qualidades como país para fazer negócio. Muita gente ganha dinheiro no Brasil. É isso que a gente precisa falar. Ganha. O Brasil remunerou muita gente, continua remunerando e pode remunerar no futuro. Agora, para estabelecer confiança, a gente eu acho que fora da ortodoxia, nós não temos nada a vender com que o mundo queira comprar hoje. E você não está num mundo mais isolado para vender, entendeu? Atenuantes. Professor, uma questão que preocupa, e talvez isso que o senhor falou explique esse paradoxo, é a questão do emprego. Quer dizer, muita gente comentava, né, tempos atrás, a questão do paradoxo do emprego. A economia lá embaixo, pelas estatísticas que mostravam, e o emprego se mantendo. Hoje se entende o seguinte, a economia não estava tão lá embaixo, então o emprego realmente explicava porque o emprego se mantinha, até caía, né? A economia diminuindo o volume, a velocidade e o emprego subindo às vezes. Agora, nesta nova visão, esse tombo que o senhor falou, essa depressão, realmente essa questão do emprego vai pegar? Olha, vai pegar, não só, você ressaltou um aspecto importante. Sobre o lado da demanda por trabalho, essa é ligada ao nível de atividade, então não tem discussão, né? Você tem aí, eu acho que faz parte desse processo, fechar impostos trabalhos, e ele vai ser um processo até virtuoso se você fechar aqueles que estavam mais ineficientes. É claro que aquele que entrou, porque ano passado já foi um ano difícil, então aquele que entrou com o pé errado esse ano, esse é uma situação muito grave. E de certa forma, o sistema de mercado, ele penaliza as tomadas de decisões que são muito contra a tendência, né? Se você apostou muito forte contra a tendência, é natural que a economia de mercado vai trombar com você num primeiro momento. Então, do lado da demanda, eu acho que não tem discussão. Mas nós vamos ter também um agravante que é do lado da oferta. O desemprego também não caía, não só porque você estava criando emprego, e estava criando um pouco de emprego, você veio reduzindo isso, né, ao longo dos anos, mas a oferta vinha caindo. Muita gente, aqueles jovens que sempre tinha aquele fluxo contínuo para o mercado de trabalho, começou a mudar. O Brasil começou a apresentar nesses anos, e essa acho que é a tendência de longo prazo. Acho que ela vai mudar agora, então nós vamos ter um aumento do desemprego, porque também vai ter mais gente querendo trabalhar, ao mesmo tempo vai ter menos empregos. Então você vai mudar a taxa de desemprego, não só pela queda do desemprego, mas também pelo aumento da procura por trabalho. Mas nós temos que lembrar o seguinte, a própria manutenção do emprego do ano passado era alinhada com essa tendência, talvez de longo prazo, que a oferta de trabalho no Brasil nunca vai ser mais tão abundante. Então, no longo prazo, isso nós temos... Aí é o que fala muito forte... Isso é um problema basicamente demográfico. Demográfico, e é violento. Ele é violento. Porque a queda da natalidade foi muito rápida também, né? O Brasil teve uma mudança. O Brasil vai ser o primeiro país, né, a se envelhecer sem se tornar rico. Esse é um desafio, né, que não só, quer dizer, você não tem paralelo na história e nem em outros países. Então, essa visão, eu acho que isso aí, mas agora nós estamos aí, a conjuntura não vai, mas daqui a 3 anos aí muita gente vai voltar a pensar nisso, porque essa é a nossa tendência de longo prazo. E eu acho que o emprego, então, para falar nisso, o que a gente pode ter? A gente pode ter um aumento de desemprego conjuntural, mas nós vamos ter mais um problema estrutural de desemprego. Não é o problema do Brasil mais, gente. Precisa mudar, precisa refazer. Mas isso implicará vai ter conjunturalmente, e aí o problema é político. Como é que você aguenta? Mas a Europa agora acabou de sair de um ajuste, e os países aí, né, a crise mundial, né, a gente não sabe como a gente vai. Eu acho que ainda ela tem, né, nós estávamos comentando aí fora, a Espanha hoje pagando taxa de juros negativos. Há 2 anos atrás ninguém queria comprar um título espanhol, estava com desemprego de 11%. Mas as coisas são, né, nesses ajustes, as coisas são conjunturais. O que é
Então nós vamos ter um problema de aumento de desemprego. O que é? É um problema político. Então o senhor acha que, por exemplo, as políticas de inclusão social, sobretudo nas camadas mais jovens da população, elas vão ser mais determinantes ainda porque vai haver a necessidade de um aumento de produtividade como talvez jamais visto, não? Jamais visto. E isso talvez o Brasil não consiga num prazo tão curto, não? O problema é que nós agora começamos de novo a recalcular a produtividade. Recalcular, nós estávamos recalculando. Mas a produtividade começou a entrar na pauta. E o que tem mostrado até agora é que nós estamos tropeçando em cima da produtividade, com baixo crescimento, ou então crescimento, na verdade, nos últimos 2 anos, talvez nós caímos a produtividade a total dos fatores. O que é grave. Então, mas nós nunca tivemos, em nenhum desses períodos, desde a redemocratização, que já se vão 30 anos, o Brasil não teve um período grande, sustentado de aumento de produtividade. Então esse dá o desafio nosso do futuro, que você falou, porque esse é o lado, né, o desafio da produção de uma oferta de trabalho que tende a ficar mais escassa por problemas demográficos que não tem como... Vamos ter muitos velhos pobres. Esta é a consequência. O Delfim chegou a insinuar numa coluna isso, de que a sociedade precisa ter alguma coesão, porque o futuro nosso é desafiador. Né? E ele, acho que com muita... Nesse momento, o Delfim talvez é o melhor dele, né? Em tirar essas frases que retratam uma situação. E ele falou nessa questão dos velhos pobres. Mas, por outro lado, eu acho que... Mas ele quis chamar a atenção para o presente. Falou, olha, o Brasil precisa construir, talvez, um sistema político que reflita as forças vivas da sociedade. Não as forças retrógradas, em todos os sentidos, né? Todos os espectros ideológicos, corporativos, porque isso une, né, amplos setores da sociedade, né? Seguram o que se precisa fazer de fundamental. É premiar aquele que produz, que tem produtividade. Na verdade é isso, uma economia que premia a produtividade. Isso precisa ser um sinal fundamental. Mas nosso sistema não está construído para isso. O nosso sistema político está muito longe disso. Ele está hoje numa briga por interesse. Essa briga por interesse, que talvez a gente possa, que no futuro não tem briga por interesse com um bolo que fique muito pequeno. Agora isso implica algumas mudanças em políticas sociais, né? Redirecionamento das políticas sociais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, a gente cai na velha questão da preparação da população, ou seja, na educação. Então, o Francisco, agora eu vou tomar a questão do Francisco, vocês estão insistindo, e eu acho que isso nós temos hoje, eu acho que os programas sociais, eu sou defensor dos programas sociais, independente do resultado final, pela eficiência dele. Eu acho que o fato de Bolsa Família transferir dinheiro direto, na verdade foi uma revolução no Estado brasileiro. E a revolução mostrou o seguinte: se você contorna a burocracia, o impacto é enorme. Eu acho que o melhor exemplo... Na verdade, essa lição de política econômica talvez o melhor exemplo disso tenha sido a Sudene, né? A Sudene foi patrona da oligarquia nordestina durante muito tempo. Talvez a retirada do elemento intermediador da renda, da produção de renda mínima, tenha sido de fato um grande fator positivo. E não é um fator novo, né? Não sei se eu concordo. A maioria dos países que ultrapassaram essa fronteira do empobrecimento, elas ultrapassaram através de programas de renda direta, né? Isso não sei se eu concordo. Isso é um componente, acho que você decide, acho que por esse programa, em cima da eficiência deles. Agora, o desafio que vocês falaram é um desafio maior, né? E pelo menos, eu acho que até agora nós não conseguimos desenvolver programas de políticas públicas. E esse que é o desafio, não é desse governo, é o desafio de décadas do Brasil, né? Que consigam estimular a produtividade, né? Você criar uma economia que seja só acumulação de capital é muito cara. Cara e também ineficiente, porque você fica com ociosidades, né? Fica construindo pontes do nada para lugar nenhum. Isso não move a economia. O que move a economia, na verdade, é por trás total dos fatores. É utilizar bem o capital
quer dizer, o trabalho ser de certa forma organizado para utilizar bem o capital. E nós somos um país relativamente ainda não rico, então isso vai ajudar muito o Brasil, se a gente conseguir aumentar. O problema é o seguinte, como faz isso? Tem hoje uma aposta muito grande em universalizar o ensino superior. Eu tenho dúvidas se isso vai mesmo impactar, em estimular a produtividade. Eu vejo muito, aí tenho pessoas defendendo, por exemplo, o Ricardo Baez de Base, eu falo assim, olha, talvez o melhor lugar para estimular a produtividade é no posto de trabalho, porque é ali é que se dá a produtividade. Seja ele qual for, né? Seja ele qual for. Uma atividade mecânica ou o que for. Então, envolveria retreinar o programa de qualificação daqueles que estão trabalhando. Talvez com baixo salário, talvez a gente podia utilizar. E aí, eu não sei porque ainda não se pensou, mas já se pensou nisso. Por exemplo, esse programa do PIS-PASEP, do PIS, que paga o salário lá no bônus do PIS-PASEP, que é o salário mensal, todo mundo ganha um salário a mais. E outros mecanismos como que envolve transferência monetária, talvez até o FGTS, alguma coisa assim, de estimular o retreinamento da mão de obra, mas dentro do posto de trabalho associado com a organização empresarial. Porque aí você está indo no problema, não adianta você contornar muito grande, formar... Quer dizer, eu não sei se a gente formar um contingente enorme de bacharéis vai mudar muito esse perfil de produtividade. Ele vai melhorar muita coisa na sociedade. Certamente vai ser melhor do que era antes, mas não sei se ela vai fazer com que nós tenhamos essa melhor utilização do estoque de capital, que é fundamental. E acho que tem um outro fator, não sei se eu concordo, de aumento da produtividade geral dos fatores, que é a taxa de juros brasileira, que continua recorde mundial e invicta, inclusive em termos de ciclos econômicos, né? Os ciclos passam e a taxa de juros fica, né? Isso a gente talvez tenha uma posição muito particular no mundo. Agora, o que também talvez a gente também não pode esquecer, porque a gente fica criticando muito a taxa de juros, mas a tentativa desse último governo de diminuir muito rapidamente a taxa de juros levou rapidamente a um boom de outros ativos, os ativos imobiliários. Entramos com problemas até, eu não vou querer usar a palavra bolha para caracterizar isso daí, mas porque acho que não foi essa a situação, mas você viu o crescimento muito rápido do preço de outros ativos. Então o que dá para a gente talvez concluir é que esse processo tem que ser gradual, primeiro. E aí, viu, Francisco, eu acho que o Brasil ainda vai ter que conviver com a taxa de juros real que é maior do que o patamar mundial. Porque também na economia mundial, se a gente for pensar, estamos olhando os grandes países do norte, nós estamos também diante de uma anomalia de taxa de juros. Tem algum problema com você emitindo títulos com taxa de juros negativos. Então, quer dizer, a crise não acabou ainda, tem algum problema nisso. Verdade. Então, eu acho que a referência também, a referência que nós estamos olhando não é uma referência normal. E para nós, a hora que nós vemos as condições de equilíbrio no mercado financeiro, nós vimos que talvez a experiência recente viu que foi muito rápida e o patamar que se chegou à taxa de juros aí de 2% reais aí é muito pequeno. Não dá para o poupador, acho que no Brasil, se contentar com 2% reais. Eu acho que aí nós estaríamos dando um desestímulo à poupança. Não seria uma coisa, talvez, que fizesse alocação eficiente de recursos e não envolvesse, na verdade, o poupador tem um papel fundamental aí, no sistema econômico. Quer dizer, todo mundo fala em aumentar o grau de poupança, mas como que aumenta o grau de poupança? Tem que ter algum estímulo, assim, nós não somos um país emissor de moeda mundial. Nós vamos ter que ter algum estímulo para formar a poupança. Tá certo. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita muito, acho que, gradualmente. Agora, o que para a gente conseguir, talvez, a gente estar conversando sobre isso, é que nós temos uma questão política a resolver, né? Nunca a economia precisou tanto da política e nunca a sociedade precisou tanto para que o sistema político refletisse os anseios, se é que a sociedade também precisa tentar encontrar um caminho comum. Uma outra coisa que eu vejo, acho que talvez é importante a gente falar, que eu acho que hoje o caminho do conflito é um caminho se adicionar essa incerteza, na economia brasileira, nas condições que ela está hoje, a gente não sabe para onde a gente pode caminhar. Porque é melhor saber a estrada difícil
do que não saber qual é a estrada que você vai pegar. Tá certo, professor. Olha, nós chegamos ao fim de mais um Na Real, na TV. Agradeço ao professor Samir Petros, sempre aqui, muito obrigado, e voltamos na próxima semana.